faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu. A graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma boa tarde, boa noite, aos amigos, irmãos, ouvintes da Pirajuí Rádio Clube. Mais uma vez, uma grande alegria de estarmos juntos neste momento santo, onde partilhamos a palavra de Deus e onde juntos recebemos aqui, através da Bíblia, através da intercessão de Maria, as graças que Deus, em Jesus Cristo, tem preparado para cada um de nós. Você que está na sua casa, você que está no seu computador, no seu veículo, que a graça de Deus possa desde agora já estar presente aí onde você está, que a graça possa, conforme a vontade de Deus, está sendo derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o lugar onde você está. Em nome de Jesus, nós já acreditamos e professamos essa vontade, essa fé e essa vontade de Deus, que é de nos abençoar a cada dia. Seja abençoado em nome de Jesus, você que está conosco agora nesse programa da Ave Maria, aqui através da Pirajuí Rádio Clube. Hoje vamos partilhar o evangelho do dia, que é o evangelho das bodas de Caná. Está lá no evangelho de São João, no capítulo 2, os versículos de 1 até o 12, vai. O evangelho nos diz assim, Jesus nos fala assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Maria havia sido convidada, Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus, que realizou em Caná da Galileia. Vamos aqui até o 11. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amados ouvintes, essa passagem da boda de Caná é muito rica e ela nos fala de muitas maneiras
Dá para ficar falando talvez um dia todo e ainda nós não iríamos absorver toda a riqueza que essa passagem nos fala, nos orienta, né? Tudo que essa passagem traz ao nosso coração. Essa vivência de Jesus com a mãe dele, com Maria, né? Eu quero ler uma palavra da Bíblia para a gente entender um pouco o que aconteceu naquele dia, naquela bodas. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos de 5 em diante, diz assim, versículos de 6 em diante: sendo ele, Jesus, né? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E tendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Por que eu li essa passagem? Para a gente entender, né? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A primeira é o Pai, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo. Jesus veio, mas presta atenção o que diz Paulo em Filipenses. Sendo de condição divina, sendo Deus com Deus, ele não se prevaleceu dessa natureza dele, essa natureza de ser Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de homem. O que quer dizer isso, irmãos? Jesus, tudo o que ele fez enquanto encarnado, enquanto filho de Maria, enquanto aqui conosco, ele tinha as mesmas armas que nós temos hoje, que é a fé, o amor, a oração, né? Por isso ele jejuava, por isso ele orava. E por quê? Porque ele aniquilou-se a si mesmo. As pessoas correm o risco de dizer: mas Jesus era Deus. Não, tudo bem que Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. E a palavra diz que Jesus não se prevaleceu da condição divina. Jesus não usou o poder. Jesus não foi um mágico, irmãos. Jesus não, senão não teria muito sentido. Então a palavra é muito clara. Jesus usou das armas. Hoje nós temos a arma ainda maior, que nós temos Jesus à direita do Pai, que intercede por nós, né? Nós temos o Espírito Santo que Jesus enviou e que mora dentro de nós e que habita dentro de mim, dentro de você. Então nós ainda temos armas mais poderosas. Nós temos ainda situação melhor ainda do que aquela que Jesus decidiu por amor viver por nós, para nós, irmãos. Então, quando Jesus estava nas bodas de Caná, Maria sabia da missão de Jesus. Maria foi guardando todas aquelas coisas. Maria sabia que ela não teve relacionamento com homem nenhum e que Jesus foi obra do Espírito Santo. Maria sabia que, porque Maria conhecia a palavra, sabia que mais dias, menos dias, Jesus teria que realizar as obras do Pai, não é? E naquele dia, Maria viu uma oportunidade. Veja bem, irmãos, ela estava num casamento, ela chegou antes e Maria estava ajudando. Maria estava como serva, ajudando aqueles noivos. Talvez aqueles noivos não fossem de condição financeira muito boa, mas eles queriam fazer uma festa, né? E naquela época, a festa não era um dia só, como é hoje. Não, durava a semana. Então, quanto mais durava a festa, mais os noivos eram tidos por honrados. Nossa, olha a festa deles. Foi mais de uma semana. E isso era algo bom para eles, da maneira social, não é? Então, Maria estava ali na cozinha, estava ali ajudando a servir, orientando. Dá até para visualizar, né? Maria como serva ali, ajudando aquele povo, aqueles jovens que se casavam naquele dia. Mas Maria notou que estava faltando vinho, não é? E viu o tamanho do problema que eles poderiam estar passando. O noivo teria que ir lá na festa, olhar para todos os convidados e dizer: gente, vocês me perdoem, mas eu medi errado. E eu achei que vocês iam consumir menos bebida, e então vamos ter que encerrar essa festa e cada um vai para sua casa.
Seria algo terrível pro noivo, um dia de festa, um dia de alegria, ter que dar uma notícia dessa. Então, muitos ficam perguntando, puxa, mas transformou água em vinho, quer dizer, para ele se embriagar. Mas veja como Deus olha primeiro o coração, primeiro cada um de nós, aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos passar. Essas outras coisas, Deus é em segundo plano que Deus vê. Deus se preocupa primeiro conosco, né? Primeiro em sarar as nossas feridas, em cuidar dos nossos problemas, em resolver primeiro. Depois vamos para a questão de evangelizar. Deus primeiro Ele ama. E ali, nos olhos de Maria, a serva de Deus, a filha de Deus, a mãe de Deus, né, a esposa do Espírito Santo, Maria olhava aquele casal, olhava aquela festa. Então Maria olhou e falou assim, bom, agora é a hora do meu filho começar. Essa é uma boa oportunidade. Talvez Deus tenha preparado isso para o meu filho começar. E ela chegou até Jesus e disse para ele, filho, eles não têm mais vinho. Mais ou menos tipo assim, se vira aí, faz alguma coisa. E percebe, irmãos, a gente não pode ter medo de falar a respeito disso. Jesus não tinha ainda realizado nenhum milagre. Jesus, veja bem, não tinha ainda começado a sua missão de evangelizar e de realizar as curas, os milagres, e de anunciar quem ele era. E ele vivia ali, como eu li na palavra, de forma humana. Então, como humano, todas aquelas inseguranças de como vai ser feito, de como será, a única coisa que Jesus tinha realmente era conhecimento da palavra, que Maria evangelizou o filho, né? E sabia que Deus é fiel. É o que Jesus sabia. Mas a insegurança humana fez com que ele pensasse e dissesse, mulher. Esse mulher, a gente não pode entender como algo que está rebaixando. Mulher, na linguagem da época, era algo grande. Chamava a atenção dela. Tipo assim, olha que problemão que eu estou enfrentando. Então ele disse, mulher. Mas isso compete a nós. Ele se viu em apuros. Jesus, irmãos, se viu em apuros. A mãe dele colocou ele numa enrascada. Uma enrascada boa. Era o momento dele começar a exercer a fé, o testemunho de que daquilo para qual ele veio, né? Por nós, por amor a nós. E Maria, ouvindo aquilo, Maria continuou firme na decisão dela. Você que é mãe, que está ouvindo a Pirajui Rádio Clube, você sabe bem, muito bem, como que é quando o filho está passando da adolescência e que precisa começar a trabalhar e que precisa sair daquela condição de menino para começar a ser um homem, né? Você sabe como que às vezes você precisa incentivar, às vezes você precisa lançar ele a um trabalho e depois você fica na sua casa pensando, ai, coitadinho, deve estar sofrendo, como será que ele vai se portar numa situação difícil? Você sabe, você que é mãe, que é difícil, mas é necessário dar esse empurrãozinho, né? Fazer com que o filho que ele comece a fazer algo diferente, que ele comece a assumir responsabilidade, que ele comece já a essa mudança de passar de menino para homem, de ter responsabilidades, de começar a já criar um espaço novo para ele, onde futuramente vai vir uma esposa, filhos, e aí vai ser uma família, que é a vontade de Deus. É assim, e assim foi com Maria. Maria sabia que precisava empurrar, e Maria então, ouvindo Jesus dizer, mulher, não compete a nós. Assim mesmo ela foi até os servos e disse, olha, façam tudo o que o meu filho vos disser. Presta atenção, irmãos. Os servos sabiam quem era Maria, porque Maria estava sempre ajudando. Você sabe como que é nesses meios? Por exemplo, num casamento, você vê os garçons trabalhando, e aí às vezes você vê alguém ajudando. Você pode ter certeza que é alguém que conhece os garçons e que os garçons conhecem também essa pessoa. Era assim, Maria era conhecida dos servos, ela estava sempre trabalhando. Então os servos iriam atender Jesus porque conheciam Maria, porque eles não sabiam quem era Jesus, não sabiam que Jesus era Deus e que Jesus era o Filho do Homem e que era o Senhor do Senhor. Não sabia. Sabia que Maria era uma serva de confiança. Então quando Maria disse para os servos,
façam tudo o que ele vos disser, os servos foram até Jesus e disseram: Jesus, a sua mãe disse que é para a gente fazer o que você vai nos dizer. O que devemos fazer? Aí prestem atenção. Jesus não tinha o que fazer. Acabou o vinho. Não tinha mais vinho. Não adiantava Jesus querer ir numa venda e comprar mais vinhos. Aliás, talvez ele nem tinha dinheiro. Não tinha o que fazer. E muitas vezes na nossa vida, nós também não temos o que fazer. Talvez você está ouvindo a Pirajuí Rádio Clube e você está vivendo uma situação que você não sabe o que fazer. E que você não vê a saída. Assim Jesus ficou. Foi assim que Jesus ficou. Por isso Jesus tremeu. Por isso Jesus tentou deixar por uma outra hora esse início da manifestação dele. Porque ele não sabia o que fazer. O evangelho é claro, ele não sabia. Mas ele tinha que dizer, em respeito à mãe dele, que já disse para os servos fazer o que ele ia dizer, ele tinha que dizer alguma coisa. E Jesus sabia muito bem que ele não era um mágico, que era só dizer umas palavras mágicas e iria surgir alguma coisa de vinho. Não, Jesus sabia que poderia confiar no Pai. Só isso Jesus sabia. Então Jesus olha para um lado, olha para o outro. E o que ele vê? Ele vê umas talhas vazias. E aí ele fala assim: bom, é com o Pai, eu vou fazer a minha parte. E ele disse para os servos: olha, encham de água, que é um absurdo. Aquele casal, aquela boda, está precisando de vinho. E ele pede que encha de água. Mas o que acontece, amados? Jesus está vivendo uma fé. Jesus está acreditando no Pai. É por isso que a graça vai acontecer. Porque Jesus está acreditando em Deus. Jesus não fica para ele: ai, o holofote veio em mim, eu tenho que fazer alguma... Não, Jesus não fica nele o holofote. Jesus confia no Pai. Ele sabe que o Pai vai se virar. O Pai vai fazer alguma coisa. Então, quando ele pede para colocar a água nas talhas, que demorou muito, eram bastante talhas. O poço nunca é perto da casa. Os servos tiveram que ir várias vezes no poço trazer água, traz a água. Foi muito difícil, mas por conhecer Maria, olha como é que Deus ele molda a nossa fé. Por conhecer Maria, por Maria ter pedido, eles vão até o poço e enchem aquelas talhas de água. E aí o que a gente imagina? Que Jesus ficaria de pé, imporia as mãos sobre aquelas talhas e falaria umas palavras maravilhosas, transformando... Não, nada disso, irmãos. Jesus só diz assim: agora sirva a água, sirva ao mestre Sala. Ele mandou servir a água, porque foi água que colocaram nas talhas. Veja bem, Jesus estava diante de uma situação sem saída. Ele deixou de olhar para a situação sem saída e olhou para Deus. Aí ele fez o que ele podia fazer. Ele não quis fazer mais do que ele podia fazer. Ele fez o que ele podia, encheu as talhas de água. E aí ele disse para os servos: pode servir. Mas espera aí, mas cadê aquela oração maravilhosa? Cadê aquelas palavras mágicas? Não precisa, irmãos. É a confiança. Muitas vezes a gente fala palavras e não tem confiança nenhuma. Por isso a graça não acontece. Por isso o milagre não se realiza. E aí nós acabamos por ficar bravos com Deus. Acabamos por ficar chateados. Ou acabamos por ficar desmotivados. Mas Jesus confiou em Deus. Esse é o ensinamento hoje, neste dia, para mim e para você que ouve a Pirajuí Rádio Clube. Essa confiança, quando a gente está sem saída, colocar para o Senhor. Fazer apenas o que nós podemos fazer. E o resto, confiar, não ficar preocupado, não ficar chorando, depressivo, não. Apenas olhar para Deus e falar: agora é com o Senhor. Eu confiei no Senhor, eu entreguei para o Senhor, eu apresentei a situação, entreguei, não está mais comigo, Deus. E aí vai acontecer o que aconteceu naquele dia. Quando o mestre Sala prova o vinho, ele fala: puxa vida, mas todo mundo deixa o vinho melhor no começo e você deixou para o final. Ele quis dizer assim: nunca vi um vinho melhor que esse. Se você hoje tomar a decisão de entregar para o Senhor a tua situação, se você hoje entregar e fazer apenas o que você pode fazer, mas confiar que Deus vai fazer o milagre, você tenha certeza, as pessoas que provarem desse milagre vai viver uma vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais alegre. O vinho transformado por Jesus é muito melhor do que o anterior. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele transforma a nossa vida fica com um sabor muito melhor do que o anterior. Porque o Senhor Jesus, Ele tem
o poder. Ele é especialista em nos fazer felizes. Ele é especialista em trazer paz ao nosso coração. Então, contando com a intercessão de Maria hoje, contando com Jesus, que depois disso ele viveu entre nós, foi perseguido, foi espancado até a morte, foi crucificado, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Jesus está à direita do Pai. Jesus nesse momento intercede por nós. Maria intercede junto a Jesus por nós. Jesus intercede junto ao Pai, é o nosso único intercessor. Maria e os santos intercedem junto a Jesus, por graça, não por necessidade, porque Deus quis assim, porque Deus nos ama. Então eu quero que você apresente nesse momento a tua vida, o teu impossível, a tua situação que está sem saída, e que você assuma no seu coração: eu não posso mesmo. Agora eu tenho certeza que eu não posso fazer tudo sozinho, mas eu sei que eu tenho um Deus que depois que eu fizer tudo o que eu puder e entregar para o Senhor, esse Deus de amor vai fazer o milagre. Eu convido você, irmão, você, minha irmã, que está ouvindo a Pirajuí Rádio Clube, a confiar nesse momento na intercessão de Maria, a confiar nesse momento no amor profundo, misericordioso e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, e fazer uma entrega agora. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos nesta tarde, nesta noite, que o Senhor possa ouvir a tua mãe mais uma vez, que eu creio que intercede junto às famílias que ouvem a Pirajuí Rádio Clube nesse momento. Maria está em cada uma dessas casas, desses carros, desses lugares onde a pessoa ouve a Pirajuí Rádio Clube pelo computador, e Maria traz para o Senhor Jesus o que acabou, o que está faltando na vida de cada uma dessas pessoas, na minha vida, Jesus, na vida das pessoas que trabalham aqui na Pirajuí Rádio Clube, nessas famílias que ouvem o programa hoje. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, pela intercessão poderosa de Maria, que o Senhor envieis o teu Espírito Santo a cada uma dessas pessoas, a cada lar, que o teu amor possa envolver a cada situação, e que a partir de agora, Jesus, o que o Senhor realizou nas bodas de Caná, pelas mãos de Maria, pela fé de Jesus, que assim também o Senhor possa estar realizando na minha vida, na vida do Cirineu, que está aqui do meu lado, na vida das pessoas aqui da Rádio Pirajuí, na vida dessa pessoa que está ouvindo a Pirajuí Rádio Clube agora. O meu clamor, Jesus, o meu clamor, meu Pai, em nome de Jesus, é que envieis o teu Espírito Santo, é que enchei o coração dessas pessoas com a vossa fé, com a vossa confiança, com o vosso amor, e que o Senhor possa estar transformando, Jesus. Oh, Pai, que o Senhor possa estar transformando em Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, a realidade de cada um de nós. Esta situação que não havia solução, que neste momento, pela intercessão de Maria, Pai, em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, o Senhor esteja envolvendo, tocando e transformando, da mesma forma que aquela água se transformou em vinho, foi transformada em vinho, que a nossa situação também, a partir deste momento, esteja sendo transformada pelo teu amor, Jesus, pelo teu poder. Desde agora eu quero te agradecer, Pai, em Jesus Cristo, agradecer a Virgem Maria, que intercede por nós. Muito obrigado, Mãe, por interceder por nós. Muito obrigado, Jesus, por nos amar com um amor eterno e verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, por estar tocando. Muito obrigado, Pai, porque no nome de Jesus, o teu Espírito Santo está tocando o nosso coração e transformando as realidades da vida de cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Pai, o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos que ouviram a Pirajuí Rádio Clube, que nós pudemos estar juntos orando nesse momento. Tenho certeza que Deus visitou a sua casa, tenho certeza que o Senhor visitou a sua vida, porque é a vontade dele nos tocar, nos curar, nos libertar. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e salve a Mãe de Jesus, salve Maria.